química que acontece no nosso cérebro, ela é de tal maneira que a gente perde o controle por alguns minutos. Só que Exato. a gente tem que entender que, primeiro, por que a gente fala tanto em buscar o autoconhecimento? É para isso. Porque não é que a gente não vai ter mais problema na vida. Eu falo, gente, isso não existe. Tire a fantasia de que você vai ter uma vida cor-de-rosa. Tudo lindo, maravilhoso, tudo linear. Isto não existe. Nós vivemos num planeta onde nós temos desafios gigantescos todos os dias. Agora, como a gente reage, e tem hora que a gente não vai reagir direito, e tá tudo bem. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Você que está ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo no replay. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 25. O InstaCast CL é o seu espaço para explorar o poder do autoconhecimento e descobrir como que ele pode transformar todas as áreas da sua vida. E hoje o tema toca fundo no nosso coração, porque ele fala de algo muito real para muitas de nós, para muitos de nós, né? Sobre estresse, ansiedade, tristeza, pensamento acelerado, burnout, síndrome do pânico. E a lista de desafios emocionais parecem crescer junto com a velocidade do mundo moderno, não é verdade? Talvez hoje você esteja vivendo algum desses sintomas ou conheça alguém que esteja, e eu sei bem o quanto desafiador é viver a vida nessa situação, porque eu também já passei por isso. Eu já vivi na pele essa lista de sintomas e graças a Deus eu tô curada. Mas a vida continua desafiadora. O mundo tá tão acelerado e vai ficar cada vez mais. E através de algumas circunstâncias do dia a dia, nos apresenta, né, esses problemas novamente. Porque problemas e situações estressantes estão aqui, ó, toque, 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 batendo na nossa porta diariamente, não é verdade? E será que é só na minha porta ou na sua porta também? Então, se bate na tua porta, já coloca aí nos comentários o foguinho para saber se eu não tô sozinha nessa, né? Se isso é uma verdade para você também. E a diferença é que, através do autoconhecimento, eu desenvolvi recursos e ferramentas que me ajudaram a reconhecer esses sinais e agir mais rápido. Então, se a queda acontece, porque graças a Deus eu ainda sou humana, eu sei como me levantar antes que essas mazelas se instalem de novo em mim. Porque não é sobre nunca mais cair, ou nunca mais sentir medo, ou nunca mais sentir tristeza ou ansiedade. É sobre o que fazemos quando isso acontece com a gente, quando essas quedas vêm, né? É sobre desenvolver um autoconhecimento tão forte que, mesmo diante desses desafios, a gente consiga se levantar mais rápido e mais preparada, mais preparado. E para falar sobre isso, sobre esse tema tão importante, eu tenho a honra de receber uma convidada muito especial. Mas antes de colocar a minha convidada por aqui, eu tenho 2 lembretes importantes. O primeiro é que você clique aí no aviãozinho e já compartilhe essa live com pelo menos 7 pessoas. Eu tenho certeza que esse tema de hoje pode contribuir muito na vida de muitas pessoas. Então, clica aí, já compartilha, é rapidinho e você pode fazer algo de muito importante para a vida de alguém. E o outro recado é que você pegue papel e caneta, porque conhecimento que não é anotado é esquecido, e se você não anota, amanhã você não consegue entrar em ação sobre as dicas que você vai receber hoje aqui. E eu costumo dizer, né, que
uma sacada falada aqui hoje pode mudar todo o jogo da sua vida. E vai que a gente tem essa sacada hoje para você. Combinado? Então vamos aos trabalhos de hoje. Ela é especialista em comportamento humano e inteligência emocional, mestre em gestão do conhecimento, pós-graduada em neurociência, fundadora do Instituto Refletir e criadora do projeto Escolha Viver, onde ela inspira pessoas a superarem desafios como o câncer, o burnout e a depressão através do poder da escolha e do autoconhecimento. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre o currículo da Cacau, tá certo? E a Cacau, ela enfrentou e superou 2 vezes o câncer de mama, viveu o burnout, passou pela depressão e transformou tudo isso em força para ajudar outras pessoas a também se levantarem mais fortes e mais felizes. Senhoras e senhores, recebam com muito carinho a minha querida amiga Cacau Freitas. Vem pra cá, Cacau. Olá, minha amiga! Olá, Cacau! Muito obrigada. Seja bem-vinda ao InstaCast CL. E eu estou muito feliz por você estar aqui hoje. Muito obrigada por ter aceito o convite e compartilhar esse conteúdo tão rico que nós vamos ter hoje. Nossa, muito obrigada, querida. Muito obrigada por esse convite. Muito obrigada por a gente ter se reconectado, né? Novamente, que a gente estava um tempo sem se ver, sem se falar. E muito obrigada por essa apresentação maravilhosa que você fez de mim, que eu até fiquei orgulhosa. Eu digo, gente, quem que ela está falando? Quem é essa moça que ela está falando? Brincadeiras à parte, muito obrigada mesmo. Mas é um grande desafio, né? A gente reconhecer na gente o nosso próprio talento, a nossa própria força. Muito difícil. Na verdade, é uma tarefa que a gente, como nós não aprendemos isso, reprogramar essa mente, né? Voltar Exato. o tempo inteiro para fazer um movimento diferente daquilo que nos foi ensinado, dessa programação que a gente tem instalada na nossa cabeça. Bom, Cacau, eu vou começar aqui os trabalhos de hoje porque para a gente não se demorar, certo? Porque o Instagram ele não gosta que a gente fique aqui muito tempo, então a gente vai ter que acelerar porque eu preciso saber de tudo hoje que você vai comentar com a gente. Bora lá. Olha só. Eu acredito que muita gente cresceu com uma visão distorcida sobre o que é ser emocionalmente forte. Eu mesma já fui uma dessas pessoas que acreditava que ser emocionalmente forte é ser imune à dor, ao medo, à tristeza, à ansiedade. Mas será que força emocional é sobre nunca sentir isso? Não. E por que a gente está vendo hoje, na história da humanidade, tanta gente com depressão, tanta gente com sofrimento emocional? Na verdade, ele sempre houve, porque as doenças elas se manifestam, na verdade, tudo vem da nossa mente. Então, o corpo, até hoje a gente estava conversando sobre isso, lembra? Que assim, que o corpo vai gritar. Você pode negar o que você quiser, mas o corpo vai declarar o que está acontecendo, né? E a gente aprendeu, porque a gente precisou, na verdade, né? A gente precisou aprender a lutar, a bater antes de apanhar, né? Ou sempre essa volta. Esconder os nossos sentimentos foi uma das piores coisas que nós aprendemos. Engole o choro, né? Engole o choro, né? Eu lembro que eu escutei muito essa história do engole o choro. E essa é já falei muitas bobagens para os meus filhos, né? Porque a gente erra, óbvio. Mas essa é uma das coisas que eu nunca disse. Eu tenho 2 meninos, né? E desde pequeno, cada vez que ele chorava, eu dizia, chora mesmo. Pode chorar, meu filho. Pode chorar, bota para fora. E depois de adulto, eu tenho um de 28, outro de 19. De vez em quando eles choram. E eu digo, eu abraço e digo, chora, chora. Então essa, pelo menos, eu acertei nesse ponto. De não dizer, engole o choro. Sabe? Mas, óbvio, nossos pais, eles não fizeram isso por mal. Eles fizeram o que eles aprenderam. Né? Porque a gente,
Tem uma fala muito interessante, né? Que as pessoas só dão aquilo que elas têm. A gente já ouviu isso. Por que isso? Porque o cérebro não processa o desconhecido. Isso é real, tá? O cérebro não processa o desconhecido. Então, se uma pessoa nunca teve amor, nunca teve. Ela não. Como é que ela vai dar amor? Como que ela vai dar carinho? Ela não sabe como fazer. Eu lembro bem do meu sogro, ele veio do. Ele sofreu bastante, ele veio de Portugal para o Brasil e tal. E era muito engraçado que a gente ia abraçar ele, ele ficava todo desconfortável. Ele não Tudo sabia, duro. perdia todo, sabe? Mesmo assim, eu ia lá e tchuf, e abraçava. E abraçava. Até que foi indo, ele foi acostumando. Mas para ele era uma coisa assim, tu via claramente que era desconfortável. A pessoa não gosta de carinho. Gente, ela não sabe o que é isso. Nesse ponto, tem um ponto que eu já vi você comentando sobre isso, e eu acho que tem um pouco a ver sobre isso que você está falando, e se você puder explicar para a gente essa diferença, né, do sentimento e da emoção. Qual a Ai, diferença entre sentimento e pergunta ótima. emoção? A gente ouve falar muito do controle de emoções. Não, você precisa aprender, você precisa controlar suas emoções. Primeiro, a gente não controla a emoção. Emoção é uma reação do nosso cérebro. Acontece aqui no cérebro reptiliano, tá? Nosso cérebro mais primitivo. Isso é para nossa sobrevivência. Então, quando acontece algo, tá? Que nós despertamos esta emoção, o nosso cérebro vai acionar todo o nosso sistema, o nosso corpo, vai angariar todos os nossos sistemas para poder agir ou não agir, né, naquela situação. Então, por exemplo, uma situação de medo. Tem uma explicação que eu gosto bem interessante de dar. Imagina você tá numa praia linda, paradisíaca, tudo clarinho ali, assim, aí você resolve entrar na água e você começa a nadar. Nadar e você vai até um ponto que não dá mais pé. E aquela água, assim, ó, claríssima, que você consegue lá ver o fundo. De repente, aqui na sua visão periférica, você vê um tubarão. A sombra de um tubarão. Aquilo que ele faz quando ele começa a rodear a presa. Nesse momento, o que acontece no seu cérebro? Você não fica pensando, acho que eu vou, não sei exatamente o que eu vou fazer. Não sei se eu corro, se eu nado, se eu mergulho, Se eu se eu dou um pulo. soco. Nada disso vai acontecer. Isso acontece numa milésima fração de segundos e ocorre, e tudo que eu vou explicar aqui, que vai ser um resumo, vai ocorrer em menos de meio segundo. Então, o que acontece com o teu cérebro? Ele vai acionar o teu nervo óptico, porque você vai ter a visão de túnel. Nesse momento, você não tem déficit de atenção. O sangue vai ser redirecionado, a sua respiração muda, o seu intestino é afetado. Por quê? Porque você precisa de sangue em outros nas extremidades. Para quê? Nos membros mais fortes para você lutar ou correr, ou você paralisar a presa somos nós, né, no caso. Nossa, fugiu o nome. Predador. Obrigado. Predador. Predador ir embora. Mas assim, acontece muito mais coisa, gente. É muita coisa que acontece. Então, por isso que a gente fica enjoado, porque só que hoje em dia, imagina assim, a gente não tem o tubarão, né? Mas a gente tem o quê? Um boleto. A gente tem uma pessoa que a gente olha e que te afeta. Hoje me aconteceu isso, né? Hoje eu te contei, eu fui envolvida num acidente de trânsito, mas eu fui agredida, verbalmente ameaçada, né? Óbvio que quando eu me dei conta, eu estava tremendo, e muito, mas eu fiquei quieta, porque eu tinha que raciocinar. A minha reação poderia ser do quê? De avançar na pessoa e bater. Eu consegui me restabelecer e calma, né? Não estava calma, eu não estava calma, estava completamente. E ali, então, como eu falei, Até isso é porque você estava sobre reação química, de fato, né? exatamente. Quando aconteceu o estresse, você disparou muita Exato. adrenalina,
Você estava sobre reação. Isso é emoção. E aí, o que é depois? Quando eu percebi que eu estava assustada, óbvio, com raiva, eu estava com muita raiva pelo que estava acontecendo, tá? Eu fiquei com medo e assustada. Isso é o quê? Sentimento. Entende? E só no momento que eu consegui entender que eu estava com raiva, que eu queria era agredir, mas que eu parei e pensei, não, vai ser pior, óbvio, né? E eu estava assustada também. Então, o que quer dizer? Nessa hora, eu fiz o quê? Eu controlei o meu comportamento. Controlei meu comportamento. Então, eu poderia ter uma reação, reagir, não pensar, mas aí, por isso que a gente fala que a emoção você não controla. O meu corpo estava tremendo. Eu fiquei horas e horas depois disso tremendo. Isso é uma emoção, e é uma emoção às vezes de um longo prazo, tá? Então, tava com raiva, tava com... Aí eu já identifiquei que é o sentimento. Então, eu só posso controlar o comportamento. Então, não existe controle de emoção. Por isso que a pessoa diz, não, você não deve chorar. Tenta segurar o choro para ver o estrago que você vai fazer dentro de você. Você imposta, Verdade. você imposta a lágrima. Você começa, exato. E isso vai estourar no corpo. Isso a ciência já mostrou. É Eu acho muito que claro. isso é legal, isso que você falou agora, né, sobre a emoção, e diz muito sobre Tim Javier, que fala isso no livro Os Segredos da Mente Milionária, né, sobre um pensamento, que o pensamento ele pode ser gerado por essa emoção do subconsciente que dispara um gatilho de um pensamento. Então, esse pensamento ele gera um sentimento na gente de medo, depressão, alegria, né? Tanto faz. Um pensamento gera um sentimento que gera uma ação, a gente vai agir sobre esse sentimento e aí sim vem o resultado. E aí foi mais ou menos o que você falou, né? No momento do estresse, embora você estava sobre aquele momento de estresse, houve de fato uma reação, você sentiu raiva, medo, porque você estava sozinha também, Ó, e você poderia ter agido, a sua ação poderia ser de avançar em cima deles ou de respirar, e o teu resultado foi uma situação que conseguiram ali entrar sob controle, né? Seria isso, mais ou menos. E eu fico pensando, porque você é uma pessoa que já enfrentou 2 cânceres de mama, além de burnout, depressão e outros desafios também. E mesmo depois de muita terapia, se aprofundar em autoconhecimento, você recentemente você falou aqui no vídeo até de propaganda do Instacast, que você falou que teve um princípio de uma crise de ansiedade. E quais os sinais que o nosso corpo ou a nossa mente começam a dar quando algo está para acontecer? eu não tive um princípio, ali eu tive uma crise mesmo. E foi uma Você teve crise forte. Só para explicar que, assim, eu tenho um transtorno de déficit de atenção alto, diagnosticado, e, e junto com o transtorno vem o transtorno de ansiedade, que é uma comorbidade, né? Então, eu não uso medicação, já tentei usar, mas como afeta muito a ansiedade, aí fica muito pior, fica muito ruim. Então eu tento lidar de outras formas, por isso que às vezes vocês podem ver que eu esqueço as coisas, né? Isso é uma dificuldade do TDAH, mas uma outra coisa também que eu quero ensinar para vocês é que eu aprendi há muito pouco tempo. Eu sempre me cobrei muito, né? Quando eu esqueci alguma coisa. E isso é uma característica de uma condição que eu tenho. E ponto. O que eu vou fazer? Às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço, e na hora que eu esqueço, alguém me ajuda e tá tudo certo. E a gente também tem que levar isso mais leve, porque senão, de novo, é tudo muito peso. Mas é Mas, ter o conhecimento disso, né? Uma vez que a gente se exato, entende, fica mais fácil de lidar com essa situação. exatamente. Então, na sexta-feira passada, quando até tu tinha me pedido o vídeo, eu disse, eu vou fazer sobre isso, porque eu tinha acontecido. E eu vi exatamente o que aconteceu. E eu consegui identificar o gatilho. E olha que interessante. Eu tô sob estresse, né? Eu tô vivendo uma situação
já há alguns meses que eu estou sob um estresse intenso. Então, assim, quando o corpo... Lembra que o estresse não é uma coisa ruim, ele é uma coisa boa. Nós precisamos do estresse e foi o estresse que nos trouxe até aqui. O estresse nos faz agir, tá? Qual é o problema do estresse que a gente fala, que é o de-estresse? Que é quando você permanece em estresse crônico. Então, o que acontece? Eu estou há alguns meses num processo de estresse realmente muito intenso. Óbvio que isso ia estourar em algum lugar. Isso eu fazendo todas as meditações, eu tendo todo o comportamento para... Eu mantenho uma alimentação saudável, eu treino todos os dias, tudo isso ameniza. Mesmo assim, tem coisa que o corpo não vai dar conta. E aí, óbvio, eu tive uma crise e eu percebi, em poucos minutos eu comecei a tremer, e eu comecei a sentir que eu ia desmaiar, como se eu tivesse tido... E eu já tive essas crises antes e eu não sabia o que era. Olha isso. Muito tempo eu tinha essas crises e depois, outro dia até me veio isso na cabeça numa situação que aconteceu. Eu digo, gente, aquilo que eu achei que eu estava tendo uma glicemia baixa, alguma coisa, porque eu achei estranho, que eu tinha comido, não fazia sentido. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte num lugar. E em outros lugares também. Mas, enfim. E aí, o que acontece? Então, nessa hora, eu senti meu corpo. Eu comecei a tremer muito e foi muito rápido. Essa foi muito rápida. Assim, ela teve uma evolução muito rápida. E aí eu vi que eu ia cair. Eu vi que eu ia cair, comecei a tremer, e eu vi que eu ia desmaiar. E aí, rapidamente, o que eu fiz? Eu digo, gente, eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu peguei meu celular, eu tentei pegar o computador, acessar, não consegui. Eu peguei o celular, sentei na minha cama, botei o fone de ouvido, tremendo muito, assim, sabe? E respirando e tal. E aí eu tenho um aplicativo o Calm, que é excelente. Eu coloquei um exercício de meditação para ansiedade, para uma crise, é um socorro para ansiedade. E aí eu comecei a fazer. Então, em 10 minutos, eu comecei a baixar. Só que se eu não tenho esse conhecimento, eu não consigo reagir. Sim. Eu não consigo agir, aliás. Eu não consigo agir. E era como antes acontecia, que aí hoje em dia eu sei várias vezes que eu tive e eu não sabia que era uma crise de ansiedade. Né? E se a gente não cuida, ela pode se transformar num transtorno de pânico. Então, a gente tem... mas tu tem todo esse conhecimento. Às vezes as pessoas me dizem, mas nossa, Cacau, mas tu trabalha com isso, tu ensina... Exatamente por isso que eu sei. Se eu não soubesse como fazer, seria um problema. Agora, a gente acha que, na situação, principalmente de quem tem o conhecimento, vamos pensar assim, um médico. O médico cuida da saúde. O médico nunca adoece? Adoece. Sim, sim. E é interessante isso que você comentou, porque também é uma realidade, já foi na minha vida, eu já passei por esse tipo de problema de parar em hospital e tudo mais. Foi quando tudo começou na minha vida, quando eu fiz transição para a área do desenvolvimento humano. E o meu psiquiatra, quando eu tinha as crises, eu tinha crise na rua, né? Eu não podia ver muitas pessoas e tal. Então, às vezes, no meio do shopping, do nada, eu Uma tinha crise uma de crise que era pânico. paralisante, é. É paralisante. Mas aí eu já estava me tratando, eu já estava fazendo terapia, eu já estava tomando remédio e ainda assim acontecia isso, né? E eu questionei o médico, falei assim, doutor, não é possível, tem alguma coisa errada aqui. Ou eu sou louca, aí o senhor me fala se eu já sou louca, né? Olha, Ou isso aqui não está funcionando. E a explicação que ele me deu foi crucial para que eu pudesse também, naquela época, eu não entendia nada sobre isso que eu entendo hoje, que você também, mas foi crucial para que eu conseguisse ter o autodomínio da situação. Que ele falou, na hora que você tem o pânico, o que que é? É uma falha elétrica que tem no seu cérebro causada por uma série de coisas e você exala vários neurotransmissores, substâncias no seu corpo e que enquanto ela estiver na sua circulação sanguínea é esse momento do pânico. Só que isso passa.
assim que essa reação química for passar, e isso pode levar 5 segundos, pode levar 15 minutos, pode levar 10 minutos. Então, o mais importante é você entender, foi uma descarga elétrica. O que eu tenho que fazer? Você vai parar, vai fechar os seus olhos e vai respirar e vai ficar, tá tudo bem, tá tudo bem. E respira. Só isso que você vai fazer. E aí eu falava, mas doutor, na outra vez, eu respiro, mas não está acontecendo. Eu respiro e continuo. Ele falou, mas você respira e seu cérebro deve ficar, e a tua cabeça deve ficar assim, não vai passar não, gente? Isso não vai passar? Mas, meu Deus, eu tô respirando, não está passando. Tá respirando, não está passando. Então, essa tomada de consciência que eu precisei ter, que é respirar e acreditar que isso vai passar, porque foi um profissional que me falou isso. Então, quando eu entendi, quando ele me falou isso também, o movimento que eu fazia, eu estava fazendo a coisa certa, mas eu ainda estava tendo reações erradas durante a conduta. Então, isso que você falou é muito importante, a gente ter essa consciência das ferramentas que a gente tem para poder usar numa hora de crise, mas também ter a consciência de que isso vai passar. É uma descarga elétrica que a gente vai passar. Mas o nosso cérebro, ele vai falar, não, não vai não, você vai morrer mesmo, tá bom? Exato, ele vai... Exato. A química que acontece no nosso cérebro, ela é de tal maneira que a gente perde o controle por alguns minutos. Só que a gente tem que entender que, primeiro, por que a gente fala tanto em buscar o autoconhecimento? É para isso. Porque não é que a gente não vai ter mais problema na vida. Eu falo, gente, isso não existe. Tire a fantasia de que você vai ter uma vida cor-de-rosa. Tudo lindo, maravilhoso, tudo linear. Isto não existe. Nós vivemos num planeta onde nós temos desafios gigantescos todos os dias. Agora, como a gente reage, e tem hora que a gente não vai reagir direito. E tá tudo bem. Como tu disse ali, doutor, mas não tá passando. Tá tudo bem, porque tu ainda estava aprendendo sobre isso. Levou um tempo também. Lembra o que eu falo? Quando você está à frente de um desafio, o seu cérebro, o que ele vai fazer? Ele vai buscar algo semelhante no seu passado para lidar com aquilo, para legitimar aquilo que você está vivendo naquela hora. Tá? Então, o que você faz? Eu vou morrer. Será que vai dar certo? E aí o teu cérebro vai lá no passado, lá nos arquivos, não, mas as pessoas tiveram isso, tiveram problema, não sei o quê. Você tem que parar e pensar, calma, o que o médico falou mesmo? Tá bom. Isso é simples? É muito simples. É fácil? Não, não é fácil. Não treino. É treino. E aí você vai cair algumas vezes. Então, que aliás até uma frase que a gente gosta muito, né, cara? Não é sobre não cair. É como saber se levantar rápido. Porque cair a gente vai. Cair a gente vai, gente. Entendeu? Como você disse, nós somos humanas. Entendeu? E, Cacau, muitas pessoas relatam que durante os momentos difíceis da vida, ou com uma crise, ou com uma doença, com os desafios emocionais, né? Falam que a fé pode ser uma fonte importante na cura de fé, uma força e esperança. Na sua caminhada de superação, que foram muitas e talvez ainda até hoje, qual é a sua visão sobre a influência da fé nesse processo de cura emocional? Fundamental. Lembra que eu falei lá no início que os nossos processos de adoecimento, eles vêm da nossa mente. Você pode julgar, fulano fez doente, porque você se deixou adoecer. Eu não tive culpa. Sim, não é uma questão de culpados. É uma questão que eu já fiquei doente por causa de outras pessoas. Porque eu não tinha o arcabouço necessário para me proteger. Mas sim, responsabilidade nossa. E o que é a fé? Eu vou dar até um exemplo que eu
ouvi hoje, eu achei isso fabuloso. Quando a gente fala de medo, né? Tem uma frase que diz assim, que quem dorme com medo... não, quem dorme com dúvida acorda com medo e ouve do medo seus piores conselhos. O que que é o medo? O medo é você acreditar em algo de qual você não está vendo, não é verdade? Sim. Porque quando você tem medo de algo, você nem sabe, você começa a projetar um monte de coisa na sua cabeça. Medo é fé. Como assim medo é fé? É fé na coisa errada. E quando você coloca a sua fé, e o que é fé, gente? Fé é foco. E tem uma passagem, eu não sou muito boa com coisa da Bíblia, eu sou uma pessoa religiosa, mas eu não sou assim. Mas tem uma passagem da Bíblia que eu achei bem interessante que pode explicar isso. Todo mundo sabe. Quando Jesus caminhou sobre as águas, e eu acho que foi João, né? Que se eu tiver errado, a gente desculpa. Pedro, ele chamou Pedro. Obrigada, chamou Pedro, viu? A pessoa erra até nos discípulos, mas vocês entenderam. Então, O importante Pedro é o sabe. contexto. Exato. E Pedro disse, Senhor, se és tu, me chama. E Jesus diz, vem, né? Vem para ser conhecido, vem para entrar na história. Então, e ele começa a andar. Por que que ele quase afunda? Porque ele tira o foco. Ele botou o foco no vento, no mar. Ele olhou para o lado e começou a sentir medo. Enquanto ele estava olhando para o mestre, ele estava caminhando. Ele se distraiu, né? Exato. Então, assim, quando a gente dá foco para o que a gente não quer, ou porque a gente tem medo, a gente se perde. E eu já me perdi muitas vezes. E isso também é muito interessante até para crescer, o que dispara o gatilho da ansiedade, né? Claro. Porque hoje as pessoas, são tantas informações que a gente tem de todos os lados e tudo que chega já tem essa intenção de acelerar a nossa mente. Então, muitas vezes a pessoa começa um projeto, mas aí ela deixa o celular aqui do lado ligado, aí fica as notificações. Ela está no projeto, mas está pensando em outra coisa. Então, o cérebro ele não sabe o que está acontecendo de fato, o que é realidade e o que é imaginação. Então, você imagina, você está ali focada no seu projeto importante, você está com prazo, já está ali meio tensa, porque você tem um prazo. Só que aí você fica, o celular dá um plim, o teu computador dá outro plim, né? Porque não basta ter o WhatsApp no celular. A gente tem o WhatsApp no computador também, né? Então faz plim, plim, plim. E aí vem o pensamento que você está aqui no teu projeto e está falando, caramba, eu não fiz o jantar ainda, não tirei a carne da geladeira, meu filho tem que buscar meu filho daqui a 40 minutos na escola, eu ainda nem caminhei, não sei o quê. E o cérebro está pensando que está acontecendo tudo ao mesmo tempo agora. E aí, daqui a pouco, começa o coração a acelerar, porque ele tem que se preparar. Ele tem que preparar o nosso corpo para atender essa demanda toda. Então, fala assim, ó, manda sangue para tudo quanto é lado, vambora que essa mulher tem que correr. E aí, como a gente não está correndo de fato, essa energia se acumula e começa a ser disparada uma síndrome, uma crise de ansiedade. E aí, como eu trabalho com produtividade também, Cacau, uma das coisas que eu recomendo, e você que está assistindo aqui, é quando você tiver que fazer qualquer tipo de trabalho, tire todas as distrações, limpe inclusive a sua mesa. Tire tudo da sua mesa, fique apenas com aquilo que você está fazendo. Se você já tem uma tendência a se dispersar, porque isso, fisicamente você está bem, você está ali parado, mas o teu cérebro ele está numa atividade tão forte que quando termina o dia você fala assim, eu estou exausta. E o que é exaustão? Você saiu correndo? Você teve uma luta? Você não, que está exausto. Exatamente. Parece que sim, você parece que saiu de uma luta. E isso que você tocou é fantástico. Porque, óbvio, a gente precisa ter fé, e fé é foco. A gente precisa entender. E isso a neurociência prova, a ciência prova, não tem nada de misticismo. Você pode chamar de universo, Deus, quem você quiser. Você dá o nome que você quiser. Mas existe algo
que criou tudo isso. E criou um equilíbrio perfeito. E nós desequilibramos tudo. Porque nós temos o livre-arbítrio. Isso é fato. Isso é fato. Tá? E a gente entende que não é Deus que deixa isso acontecer. Não. A gente tem que entender que toda ação tem uma consequência. Você joga uma pedrinha na água, círculos concêntricos, exatamente isso. E você não sabe quanto tempo e quão longe essas consequências podem ir. Tá? Então, quando você fala o que a gente está vivendo hoje, também o grau de ansiedade que a gente está vivendo hoje, por conta das redes sociais, né? Então, você falou da história das notificações. Eu falo, às vezes eu digo para as pessoas assim, você quer falar comigo? Me liga. Me liga. Porque o máximo que vai acontecer é eu não poder atender e depois eu retorno. Mas as pessoas insistem em mandar mensagem. Elas querem falar comigo, deve acontecer contigo, mas elas mandam mensagem. Digo, gente, se você quer falar comigo naquela hora, você me ligue, porque eu não sou obrigada a ver. Eu não estou grudada. Meu celular não tem, meus telefones não tem notificação. Os meus também não. Fica tudo no mudo. Porque eu tenho que aprender a lidar com o TDAH. Então eu não posso ter notificação, senão eu enlouqueço. Eu surto. Eu só tenho notificação da minha agenda e do alarme. Aí toca no meu pulso, tá? Só da minha agenda. E volta e meia, eu esqueço, que eu já te dei um cano uma vez, te lembra? Não, não foi contigo, né? Foi outra pessoa que eu dei. Foi comigo, foi comigo. Foi. Que eu esqueci. Eu falei assim, não dá nem para eu inventar. Eu esqueci. E não tem o que fazer. Eu vou dizer, não vou inventar desculpa. Eu esqueci. Eu concentrei numa coisa e esqueci. E não tem o que fazer. Então, a gente tem que aprender. Só que assim, o que acontece também no nosso cérebro? Esse tanto de informação, de luz. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, a essa hora, eu não faço isso normalmente. Essa hora, as luzes aqui estão todas apagadas. Eu tenho uma luz que fica no abajur e ela é vermelha. A minha casa fica toda escura. Porque meu cérebro entende que é hora de eu dormir. Eu não fico mais em frente de tela, de nada. Tá? Ah, mas você é muito radical. Eu sei que eu tenho que fazer para o meu cérebro funcionar direito. Eu procuro ler. Eu leio muito. E eu estava tendo dificuldade para ler. Ler livro. Olha só. Eu comecei a ver. Eu tive que me reprogramar de novo. Em vez de botar 25 minutos, eu botava 15 períodos mais curtos. Por quê? Com as redes sociais, nós estamos consumindo muito conteúdo curto e raso. Curto e raso. Gente, nós estamos ficando excelentes em ler conteúdos rasos. O que acontece? Esse ano passado, foi a palavra que o Oxford elegeu, foi brain rot, que é o cérebro apodrecendo. Literalmente, gente, a gente não está brincando. Não é uma forma de expressão, é real. E isso está acontecendo, principalmente com as crianças, porque uma criança, ela termina, na verdade, um jovem, ele termina de desenvolver o cérebro com 26 anos de idade. E nós estamos tendo muito acesso. Então, nós estamos tendo... E os adultos estão a mesma coisa. Por quê? O que acontece? É uma premissa do cérebro. O teu cérebro, ele vai automatizar tudo aquilo que tu repete. Então, tudo aquilo que você repete, ele vai automatizar, porque ele entende que isso é importante para a sua sobrevivência. Então, por isso, quando tu falou ali da história da fé, onde é que a gente tem que manter a nossa fé? O nosso olhar. Porque a nossa mente vagueia e nós vamos alimentando sentimentos que vão gerar, nós vamos alimentando pensamentos que vão gerar emoções, que vão gerar sentimentos, que vão criar reações e que vão gerar ações e consequências. Olha como é. É uma coisa, embrulha a outra. Então, a gente precisa sim ter cuidado. A gente precisa entrar mais para dentro de nós. E isso, gente, mas a vida é corrida. A vida é corrida de todo mundo, inclusive a mim. Entendeu?
Só que tem certas coisas que eu não abro mão. E aí, tem uma coisa que as pessoas falam assim. A gente fala muito de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Você sabe que é quociente QI, né? Que é o quociente de inteligência, que mede a nossa inteligência cognitiva, tá? Cognitiva. Então, a sua inteligência cognitiva você consegue até aumentar um pouquinho, mas não pode diminuir com algumas questões, mas ela é cognitiva. Você não perde a sua inteligência cognitiva, a não ser que você tenha um Alzheimer, uma Um demência, trauma, né? Um trauma no cérebro. exatamente. Ou, como estamos acontecendo agora com a história do brain rot, sim, você começa a afetar a cognição. Isso é causado por algo externo, que vai afetar o cérebro, que é o que realmente está acontecendo, tá? Tanto que, pela primeira vez na história da humanidade, nós estamos vendo uma geração que tem um QI menor do que os seus pais. Isso não era comum, era sempre o QI sempre aumentando, tá? Mas, o que é o quociente emocional? É a nossa inteligência emocional. Que a gente pode fazer o quê? Aumentar, pode diminuir, pode estagnar, sabe? Então, para que eu tenho que ter inteligência emocional? Para lidar com os desafios da vida, para lidar com as nossas quedas, para lidar com os desafios. Porque lembra, sempre que você tiver um grande desafio na sua frente, o seu cérebro vai lá no passado buscar um episódio semelhante. Semelhante. Não quer dizer que seja igual ou coisa parecida. Então, o que ele achar que é semelhante, ele vai reagir. E às vezes já não é mais, aquilo já é passado, é uma outra situação que você precisa agir de outra maneira. Senão a gente fica refém. E aí a gente faz o quê? A gente culpa o outro. Cacau, tem um ponto, né, que só para contribuir nisso que você falou, que foi muito importante, e como que o autoconhecimento entra nessa jogada toda, né? O autoconhecimento, ele vem de várias, existem várias ferramentas sobre o autoconhecimento, mas eu acho que o primeiro deles é a tomada de consciência, que vem através da autoobservação, porque nós temos uma promessa divina de que somos imagem e semelhança de Deus, então nós somos dotados de todas as capacidades para realizar coisas grandiosas na nossa vida. Só que a vida, o ambiente ao qual nós somos inseridos, ele acaba fazendo algumas programações também na nossa mente e a gente acaba trilhando alguns caminhos de dor, de medo, de insegurança, mas isso não é uma verdade. A verdade é que nós somos dotados de toda competências e possibilidade de realizar grandes coisas. Então, se hoje eu não estou tendo um bom resultado na minha vida, em qualquer área da minha vida, eu preciso parar e falar: poxa, eu sou dotado para viver coisas extraordinárias na minha vida, eu preciso acreditar nisso. E aí é começar a olhar aonde que dói, e que respiração. E no momento que eu vou em tal lugar, o que que eu sinto? Quando determinada pessoa chega perto de mim e ela começa a falar o que que eu sinto. Então a gente precisa estar presente para as reações do nosso corpo, e isso é uma forma também, né, de evitar que uma emoção chegue, um sentimento chegue a tal ponto de gerar uma síndrome do pânico, uma crise de ansiedade, uma enxaqueca fortíssima. Então, eu só queria complementar isso, porque realmente, quando se fala em autoconhecimento, as pessoas acham que é uma coisa assim, nossa, vou ter que estudar muito. Vai, a Vai, jornada é essa. solamente Mas pode, vai. vai. A Mas vida. pode começar por se observando. Observa, você precisa estar perfeito. A gente precisa estar bem, feliz. Se eu não estou, até aconteceu, eu vou compartilhar rapidamente aqui um episódio que acontece com todo mundo o tempo todo, talvez com você. Mas nesse dia eu até parei meu carro no estacionamento para fazer uma live na hora. Por quê? Eu estava dirigindo, estava tudo ótimo, eu tinha saído do cabeleireiro. Uma mulher que sai do cabeleireiro não quer guerra com Ninguém. ninguém, certo? Tava loura, linda, lisa, maravilhosa. E de repente me veio uma sensação tão estranha, tão estranha.
E eu fiquei tão mal, e eu falei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Eu comecei quase que passar mal. E aí eu falei, parou. Foi na hora que eu entrei no estacionamento, falei, não, tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Nada. Nada tinha. Meu dia estava perfeito, eu estava fazendo tudo dentro do que eu tinha planejado, mas houve um gatilho emocional, algum pensamento inconsciente que eu não tenho a menor ideia do que foi, algum cheiro que eu senti, alguma coisa que eu vi pelo trânsito, disparou um gatilho e que começou a dar uma reação no meu corpo. Então não era uma verdade aquilo. E aí eu parei, fiz a mesma coisa que você faz. Peguei o meu aplicativo Calm, coloquei, comecei a respirar e passou. Mas isso é observar. Por outro lado, eu poderia ter feito o quê? Por que eu tive essa reação? Pelo autoconhecimento. Eu sei que era para estar tudo bem. Então, eu poderia, se eu não tivesse essa clareza, se eu não tivesse observando o meu sistema, eu já ia ficar, meu Deus, o que está acontecendo? Ah, eu estou passando mal. Agora eu estou com taquicardia. E agora eu preciso parar e chamar o bombeiro. 911 aqui agora. Eu só ia alimentar. Aí é isso que você falou. O meu cérebro ia começar a buscar um monte de informação que reforçasse esse sintoma que eu estava tendo, e aí o negócio explode. Então, o autoconhecimento é isso. É num momento que quem está bem, de repente ficou mal, mas não aconteceu nada, precisa parar. Não, peraí, foi alguma informação que tem aqui que eu nem sei o que é, que vem lá, que tem uma programação que foi feita lá na minha infância, que eu já nem passo mais por isso que você falou, né? Hoje já não é mais uma realidade, mas isso ainda afeta de alguma forma, que é esse momento. As emoções, elas vão vir, porque eu costumo dizer que a programação que nos nossos paradigmas, que estão no nosso subconsciente, eles agem, é como se fosse um ser dentro de nós que age à revelia da nossa vontade. Eu quero agir de outra forma, mas ainda ajo assim. Até porque nós temos um cérebro reptiliano, lembra? A gente precisa dele ainda para sobreviver. Né? Foi ele que nos trouxe até aqui. O nosso cérebro, ele evoluiu. Nós temos hoje o córtex pré-frontal, que é onde a gente tem o raciocínio. Mas nós precisamos entender, em primeiro lugar, nós não somos seres racionais. Isso é uma mentira. Nós somos seres emocionais que agimos racionalmente de vez em quando. E quando você falou aí, que você contou essa história, eu achei fantástica. Só que tem um ponto aí, que você disse assim, a gente precisa saber e reconhecer. Mais do que saber, que é importantíssimo, a gente precisa fazer. Vou te dar um exemplo. Boa. Por exemplo, todo mundo aqui sabe que exercício físico é importante para a saúde. É ou não é? Você pode até não gostar, mas sabe que é. Você cansa de ouvir as pessoas, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei. Se tu sabe e não faz, é pior ainda. Então, assim, você saber não muda nada. Você começa a criar uma obesidade mental. Eu tenho uma amiga, pessoa muito querida, que eu amo muito, mas ela tem esse hábito. Estudo, 3 mil coisas, e assim, coisas completamente distintas. O que ela faz? Nada. Ela não consegue colocar em prática absolutamente nada. Ela estudou nutrição, ela fez o que, ela tá tudo. O que acontece? Nada. Nada. E aí, ela não consegue entender o que está acontecendo. Eu já conversei com ela muitas vezes sobre isso. Você precisa fazer. Transbordar, né? Porque ela está acumulando energia. Exato. Ela está acumulando energia. Você vai fazer errado, vai virar doença. Exato. Então, assim, ó, gente, saber é uma coisa e fazer é outra. Boa. Bem diferente. Então, quando você sabe, você desenvolve algumas habilidades. Tá? Você precisa, para saber, você tem que ter habilidades cognitivas. Mas para fazer algo por você, você precisa ter habilidade emocional. Hoje, eu e a Carmen treinamos todos os dias. Mas não era assim. Não era. Eu hoje, engraçado que quem me conhece hoje há algum tempo acha que nossa, que eu sempre fui saudável na minha vida. Eu era uma boca de lixo e magra. Então dizendo, nossa, não sei o quê.
comia. Gente, Era a magra de ruim, né? de ruim. Vocês não têm. Porque eu era celíaca, sempre fui, não sabia, porque eu sou celíaca. E aquilo tudo tinha. Vivia doente com um monte de coisa, mas seguia a minha vida. Gente, hoje eu me alimento muito bem. E eu gosto. Eu procuro receitas saudáveis e coisas gostosas o tempo inteiro. Ah, eu não como porcaria? Claro que eu como. Mas nem se compara com antes. Nem se compara. Né? Então, assim, e não é todo dia. E eu treino todo dia. E muitas vezes eu vou pro treino sem vontade. E olha que eu adoro academia. Hoje eu adoro. Sabe que o Tony Robbins, eu já fiz alguns treinamentos com ele. Você também, Não, né? com ele E não. não, eu já fiz alguns treinamentos com ele. Eu faço parte da equipe de crew Legal. dele. Então, eu tô sempre muito ali. E ele fala de uma coisa que eu gostei muito dessa metáfora. Ele fala que a vida é um zigue-zague. A gente vai escolher. A gente vai zigue, 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 de repente zague. Zigue, 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 de repente zague, zague, zigue, 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 zigue. Agora, qual é o teu zigue? Qual é o teu zigue? Né? Então, a gente ir uma comida boa, um estilo de vida legal, vai no zigue, zigue, zigue. Mas, pô, um dia eu vou comer pizza, vou beber vinho, vou, zague. Mas no outro dia eu volto no zigue, 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 Exato. tudo bom. Agora tem gente que faz. O zigue é tudo de ruim, não faz exercício físico, come mal, blá, 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 né? Estressado, não busca o equilíbrio do estresse. Então vai no zigue, zigue, zigue. Aí um dia ele viaja, vai pro spa, pro resort, passa uma Isso. semana e aí volta pro zigue, 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 zigue Perfeito. ruim. Ótimo. Então, o corpo chega. Aí o corpo É vai falar assim: olha, meu amigo, vamos ter que exato. mudar isso, né? Uma folha de alface no prato, uma rodela de tomate. E aí eles te porcaria. Jesus. Mas, Né? Cacau, eu Não, queria trazer um ponto. Pode falar, e isso é desculpa. muito interessante porque isso tem a ver com a nossa mentalidade, gente. Né? Aí a gente, por exemplo, a gente está falando de estresse, de ansiedade, porque assim, ó, gente, depressão, ansiedade, tudo isso, a gente quando fala de depressão, o transtorno de depressão maior é o transtorno grave que precisa de tratamento. Só que antes de chegar lá, existe toda uma área cinzenta, que é um caminho. Então, ninguém pula de uma coisa para outra. Ninguém dá um salto. Tem sinais. E aí, às vezes, a gente deixa até pronto, virou um problema grave. Tá? A não ser que alguém nasça com uma condição congênita, que É, é mais complicado, mas mesmo geneticamente, a epigenética explica isso claramente, que você pode ter os genes e nunca acendê-los, conforme seja o seu estilo de vida. Então, se nós não temos um estilo de vida saudável, ou não começarmos a trabalhar isso, porque para construir esse estilo de vida, a ansiedade vai ser um problema. Hoje, muita gente fala que tem TDAH, não tem TDAH, tem sintomas de TDAH, por conta dos maus hábitos. O não dormir acaba com o nosso cérebro. E aí você não tem autocontrole, você não faz a faxina que tem que ser feita no cérebro. Entende? As pessoas, ai, não, mas não sei o quê. Ai, não sei o quê. Então, lembra, ai, não sei o quê. Ai, não sei o quê, é problema só seu. É a sua saúde que você está destruindo. E aí você vai ganhar muito dinheiro, sabe para quê? Para ir para um hospital e pagar uma boa hotelaria no hospital. É para isso, pagar a conta do hospital. Cacau, tem entendeu? um ponto que agora é delicado, mas a gente precisa trazer isso, né? Porque eu percebo que muitas pessoas, num momento de dificuldade, que está passando por várias dificuldades, elas sentem vergonha, primeiro, de admitir que está passando por um momento mais depressivo, mais ansioso, de falar que não está bem, e ela não quer estar vulnerável para aquilo. E eu penso que reconhecer a nossa vulnerabilidade, pedir ajuda, pode ser um passo poderoso para não deixar que esse sintoma cresça ainda mais dentro da gente, né? Eu penso dessa forma. Na sua experiência, né, no seu dia a dia de trabalho, qual é o papel da
vulnerabilidade nesse processo de superação emocional e por que que muitas vezes é tão difícil dar esse passo de pedir ajuda? Porque nós aprendemos, lembra que a gente falou lá no início, nós aprendemos que a gente tem que engolir o choro, que mulher tem, principalmente mulher, tem que aguentar tudo, então mulher tem que aguentar o marido violento, sei lá o quê, todas as coisas, e o homem não pode chorar, e o homem tem que, para ele ser um homem, ele tem que ser macho, agressivo, ele tem que, entendeu? Então, assim, olha tudo que a gente aprendeu. Ninguém pode, nem a mulher não pode ser vulnerável, o homem também não. E para o homem, isso ainda é mais complicado ainda. Para o homem é muito mais, porque a mulher ainda, nós temos mais o hábito de nos cuidarmos, tá? Os homens não. Os E homens pedir ajuda, porque a gente é bocuda, fraqueza. né? Exato. Então, a gente precisa mudar isso. Então, como que a gente faz? O que é buscar ajuda? Gente, eu acho que, de verdade, a primeira coisa é a gente se conectar com Deus, sabe? A primeira ajuda que precisa ser é a gente pedir ajuda a Deus. Porque assim, ó, isso é uma. Eu já passei por. A minha fé já fraquejou muitas vezes. Muitas, muitas, muitas. Tá? Mas Deus me provou muitas vezes que eu não estava sozinha. E colocou alguns milagres. E, aliás, tem um episódio, o Andrei estava aí. Ele foi o meu milagre há poucos dias, porque realmente foi uma coisa incrível que eu não sabia, não tinha ideia de onde vinha e veio. Tá? Isso é a primeira ajuda que a gente tem que pedir. Agora, a gente tem que ter muito cuidado com pedir ajuda. Tem uma frase do Caio Carneiro que eu adoro. Não sangre em tanque de tubarão. Por quê? Boa. O Márcio Michele fala uma coisa que eu acho muito legal. Isso é a história da intimidade com Deus, né? Quando a gente coloca pessoas na nossa vida, a gente está dando o quê? Intimidade para essas pessoas. Só que a gente tem que ter muito cuidado quem a gente coloca na nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa, do nosso meio, tá? E às vezes a gente está pedindo ajuda para quem é tóxico, para quem nos faz mal. Então, eu tenho que pedir ajuda para profissionais? Sim, mas aí é um porém. Há profissionais e profissionais. Um péssimo profissional, um péssimo psiquiatra e um péssimo psicólogo, que hoje está cheio, tá? O que acontece? Pode fazer um estrago ainda maior. Então, mas é importante pedir ajuda. Mas, primeiro peça ajuda a Deus. Peça orientação. E isso não tem nada de... Isso é real, gente. Isso é real. Tá? A neurociência mostra que a espiritualidade, ela é importantíssima, principalmente no tratamento das nossas doenças. Segundo, é buscar uma ajuda profissional, e aí sim. Mas você só vai conseguir buscar uma boa ajuda profissional se você tiver o mínimo de autoconhecimento. Porque senão, se você não tem autoconhecimento, você está refém de toda... Lembra da mentalidade alheia, das crenças dos outros, dessa programação que a gente tem na nossa mente de que isso não é pra ti, que não sei o quê, que depressão é coisa de rico, que não sei mais o quê, entende? A gente escuta isso o tempo inteiro. Deixa de ser louca, mulher. Casamento é assim mesmo, entendeu? Para de ser louca, não é assim? A gente escuta. Então, a gente tem que ter esse cuidado e, gente, busca autoconhecimento. Não espera precisar. Começa hoje, porque, na verdade, todo mundo precisa, tá? Terapia. Procure um bom profissional. E eu vou dizer, uma pessoa que está há 1 ano numa terapia e não mudou nada, ou a pessoa está mentindo para o terapeuta, e é muito bom mentiroso, que o terapeuta não percebeu, porque o bom terapeuta também, eu já digo, para mim, se em um ano, não é que você vai resolver em 1 ano, mas se você não teve nenhum avanço em 1 ano, o terapeuta é ruim. Porque um bom terapeuta, ele diz, eu não estou conseguindo te ajudar, ou porque você não quer, ou seja o que for, mas então você pode procurar outro. Entende? Então, é buscar ajuda de todas as formas. E entender. Estamos eu e a Carmen aqui.
Eu trabalho na área comportamental há 20 anos. Tá? Então, eu já estudei perfil psicológico criminal, inclusive com o pessoal do FBI. Gente, não tem como. Nós vamos cair, nós somos humanos. Humanos. Não espere que a vida seja. Lembra? Ah, eu quero ser feliz. Felicidade não tem nada a ver com não ter problemas. A felicidade vem apesar dos desafios. Porque você vai. Eu tive 2 cânceres. 2. E detalhe, eu tive burnout, eu descobri o burnout quando eu estava com câncer. Então, pensa que foi um furdunço. O primeiro câncer foi uma coisa, o segundo foi totalmente diferente. Por quê? Porque eu já tinha mudado muito. Eu já tinha mudado meu estilo de vida, minha alimentação, Então, assim, você vai se fortalecendo. Não quer dizer que você não vai adoecer, até porque eu brinco sempre. Eu vou morrer também, tá? Só para vocês saberem. Só que eu vou morrer lá com 90, com 102 anos, treinando. E você você é uma defunta linda, maravilhosa. Gosto, Amém. Amém. não é? Mas É. sim, ninguém, claro que eu brinco isso, mas assim, ninguém tá livre de ter um acidente, ficar numa cadeira de roda ou coisa. Mas o que tá no meu controle? O que tá no meu controle? Eu cuidar da minha alimentação. Porque isso, o meu cérebro precisa de nutrientes. E aí muita gente, e aí eu tô te dizendo que é muita gente hoje, tem depressão por causa de um estilo de vida horrível, por causa do sedentarismo. As pessoas estão tem muita gente muito gorda. Nos Estados Unidos, sabe que isso é uma coisa terrível, mas no Brasil, hoje tem demais. Só que, a pessoa magra quer dizer que ela tem saúde? Não necessariamente. Não. Mas uma pessoa gorda, ela não é saudável. Ô, Nunca. ô Cacau, isso que você falou é muito importante, porque não é. Primeiro, concordo com você, se não está tendo avanço em um ano num terapeuta, muda. Sabe por quê? O terapeuta ele só vai até um certo ponto da nossa jornada. Às vezes tem um ponto que ele também precisa se trabalhar, né? Então e tá tudo bem. E tá tudo bem, ele tá ajudando muitas pessoas até onde ele consegue. Então, se você não está avançando, mude de terapeuta. A gente não é obrigado. Analise, E porque avançando, se é porque não, ou tá mentindo, que acontece sim, demais, e a pessoa ou tá aí, resistindo. aí também, né, a gente está falando de uma criança ou de um adulto, né? Exato. Né? Se é adulto, a gente aqui fala para adultos. É. Adultos vão entender. E o outro ponto é quando eu tive essas questões emocionais todas, já há quase 20 anos atrás, e eu achei muito interessante que o meu psiquiatra, ele me pediu um exame de sangue. E eu falei assim, mas esse cara tá louco? O que ele quer? Eu preciso de remédio. Naquela época eu queria remédio, eu queria ficar boa. Eu quero remédio, eu quero drogas, né? Sim, porque Então, eu queria solução rápida. E ele pediu o exame de sangue e eu achei aquilo muito interessante e eu perguntei para ele, né? Doutor, por que o senhor está pedindo exame de sangue? Ele falou assim, porque muitos dos problemas de ansiedade e depressão são causados por falta de nutriente, por uma série de maravilhoso. disfunção fisiológica e que gera. Então, muitas vezes você nem precisa de um ansiolítico, de um antidepressivo. O que você precisa é melhorar a sua alimentação e suplementação. E eu falei assim, Alimentação, sono. Gente, primeira coisa, eu vou sono. dizer uma dica aqui. A primeira, e pode olhar em vários vídeos meus, eu sempre falo isso. A primeira coisa, sono. Começa a regular teu sono. Para de levar celular para a cama. Não tenha televisão no quarto. Todo mundo me xinga por causa disso. Não tenha televisão. O meu ar-condicionado, ele tem um LED. Eu vou lá e boto fita isolante, fica a coisa mais feia. Eu digo, não quero saber. Entendeu? É Também. escuro. Tem que dormir no escuro e no frio, mais frio possível. Não é gelado, né? Mas assim, o mais frio possível que conseguir. Porque o corpo precisa baixar a temperatura. A gente precisa. A higiene do sono, ela começa pela manhã, quando você acorda, e você se expor ao sol, a sua retina ao sol, por 15 minutos.
tá? Não é a luz dentro de casa. E isso, por exemplo, vocês na Flórida não é o problema, mas outras partes dos Estados Unidos, quando eu morei no Canadá, por exemplo, isso era bem mais complicado, né? Sim, é. Porque você não tem isso. Às vezes, primeiro que as casas têm aquela beira bem grande e a luz quase não entra, então e às vezes não dá para ir para a rua. Então você tem que achar outras formas de você acionar isso. Então, assim, luz azul. O que é luz azul? Estela, o sol é excelente enquanto o sol está no céu. O sol se pôs, luz azul é inimiga. Nenhuma luz, só que nesse caso eu não acendo as luzes de cima. Eu tenho luz e eu deixo primeiro nas 6 horas ela fica amarela, quente, e no abajur baixa, tá? Porque os nossos receptores de luz que nos mantêm ativos, eles ficam aqui embaixo, tá? Então por isso que não pode vir de cima. E depois ela fica vermelha. Depois você acostuma. Então, a minha casa fica toda uma penumbra, tá? Por quê? E hoje, por que 7, 8 horas da noite, 8 e meia, coisa tal, eu já tô caindo de sono? Porque o meu cérebro já entendeu, só que levou tempo. Eu preciso, lembra? Fazer o cérebro criar esse caminho neural, tá? Então, sem sono de qualidade, teu cérebro vai desenvolver, inclusive, Alzheimer. Aliás, se vocês verem o quanto de Alzheimer que cresceu nos últimos anos, na última década, é incrível e só vai piorar. Tá? É. Então, exercício físico. Ah, mas eu não gosto de fazer musculação. Só lamento informar. Né? Às vezes, quando eu posto meus treinos, principalmente de perna, as pessoas acham que eu quero mostrar minha perna. Eu digo, não, gente. Mulher, principalmente mulher, tá? Mas homem também, mas principalmente mulher. Mulher tem que ter coxa grossa. Grossa não é de gordura, não, tá? É de músculo. Ah, é bonito? Não, não é bonito, mas previne doença mental. Previne Alzheimer e todos os tipos de demência. Entendeu? Isso já está comprovado cientificamente. Não tem que treinar o resto, tem que treinar tudo, tá? Mas treine perna para a perna ficar grande, né? Ai, mas eu não quero ficar que nem Graciane, não sei o que lá. Acho que é Graciane, né? Graciane Barbosa. Não, não vai ficar, acredite, não vai ficar, tá? Mas a gente precisa de músculo. Músculo protege o nosso. Se você cair numa UTI, você consegue sobreviver porque você tem músculos, tá? Então, gente, assim, a gente tem que parar de ir atrás de remédio. O remédio tem que ser o último recurso. E aí, por que eu falei de bons profissionais? A Carmen citou um excelente profissional que faz isso. A minha psiquiatra faz a mesma coisa. Ela faz uma avaliação de tudo, ela quer saber se eu treino, tudo. E aí, o que acontece? A maioria dos médicos, infelizmente, a primeira coisa que eles fazem, tu já sai com 3, 4, 5 remédios. E aí, você não sabe como está a função orgânica das pessoas, como estão a função cerebral, como é que estão os neurotransmissores, porque muito açúcar e tudo isso gera depressão. E aí eu teria que dar uma aula aqui que não cabe agora. Mas ou a gente tem que começar pelo básico. E o básico é barato. É se alimentar corretamente e se exercitar. Ai, mas eu não tenho dinheiro para ir para academia. Sobe escada, desce escada. No YouTube tem um monte de treino para você fazer em casa de graça. Então, assim, não tem desculpa. Não tem. Sabe? Ô, Quem Cacau, com saúde vai ter que... Eu acho que aqui já é uma dica, né? Você deu várias dicas. Cuidar do sono, exercício físico, boa alimentação, é tudo aquilo, né, que a gente já sabe, mas é prestar atenção nisso, porque conforme eu falei, meninos e meninas fazem coisas de meninos e meninas, e adultos fazem coisas de adultos, a gente tomar essa consciência. E um outro ponto, se o seu psiquiatra você vai lá só para ficar renovando a receita e ele nunca te pediu um exame de sangue, sai correndo dele, você não vai ficar boa nunca. Então, essa também já é uma dica. Se ele não pede o teu exame de sangue, se não pergunta teu estilo de alimentação, ele não está cuidando de você. Ele só está cuidando do sintoma. Exatamente. E outra coisa muito importante, eu tenho visto muita gente falar assim, eu não quero mais tomar remédio, para tomar remédio. Mas, peraí, gente, você está tomando remédio psiquiátrico, você não pode parar a medicação do dia à noite. Entendeu? Porque você pode ter um problema gravíssimo. Gravíssimo.
Então, você tem que fazer o desmame acompanhado. E se você quer fazer o desmame, comece primeiro se exercitando, se alimentando corretamente e dormindo. Como é que a gente dorme bem? Depois me segue lá no Instagram e olha lá o que eu falo, porque lá eu falo muito sobre isso, como que a gente faz para dormir. Cacau, e aí eu vou pegar esse teu gancho de me segue lá no Instagram, porque a gente poderia ficar aqui mais 2 horas falando sobre isso e temos conteúdo vasto, né? Mas o Uhum. Instagram daqui a pouco vai começar a micar essa nossa live e a gente precisa começar a partir para o final. Tá vendo? Passa no instante. E Muito. antes da gente ir para as considerações finais, eu queria que você falasse aqui como que as pessoas podem consumir mais o seu conteúdo, o que que você, qual curso, mentoria, o que que você pode oferecer, como que as pessoas podem fazer para te encontrar e consumir o que você tem para entregar? Bom, no Instagram eu tenho feito material, como eu dou treinamento também em empresas, realmente tá um pouco corrido, mas eu tô sempre colocando, no Instagram principalmente, que é a única rede que eu uso é o Instagram, tá? Eu acabo não usando Facebook, coisa e tal, porque eu ainda não dou conta, vou ser bem séria. Lembra, eu tenho TDAH, eu não dou conta de fazer tudo sozinha, né? E tá tudo certo. Então eu achei uma forma que assim, eu vou focar em uma coisa para não me perder. E qual o No Instagram? Fala o Instagram, por favor. O Instagram é arroba Cacau Freitas Oficial. E lá eu tô sempre falando, porque eu trago muitas questões da neurociência. Tudo que eu falo tem base científica sólida. Não é achismo, não é nada disso. Tudo que eu trago tem base científica sólida, de verdade. É, eu vou lançar um curso que eu já lancei o ano retrasado. Como o ano passado eu viajei para o Canadá e fiquei 3 meses lá, depois acabou sendo pouco, eu não consegui botar ele de novo. Que é o Renascer das Cinzas. E o que é o Renascer das Cinzas? É você começar a aprender a se conhecer, a renascer das cinzas. A Fênix é a minha logo, porque eu literalmente já renasci das cinzas algumas vezes, né? E essa para renascer para outras, né? Então, em breve eu estarei lançando o Renascer das Cinzas e as mentorias. Hoje eu não estou com nenhuma mentoria aberta, nenhuma, tá? Eu vou preparar uma mentoria, porque como eu estava com muita coisa, e lembra a história de TDAH e de coisa, eu tive que dar uma parada porque eu não estava dando conta. E aí, lembra, eu entro em estado de ansiedade. Então, mas a mentoria vai vir ainda, tá? Eu não sei se vai Ótimo. ser ano, mas talvez no segundo semestre, mas o Renascer das Cinzas vai estar em breve. E aí ele é ao vivo, em aulas pelo Zoom, e é muito legal. Porque aí Isso, e eu aí vou quem trabalhar muito. quiser, para o pessoal ficar antenado e já na hora que para fazer a inscrição, já segue a Cacau lá, Cacau Freitas Oficial, para você ficar recebendo aí essas atualizações dela. Não perca, é uma grande oportunidade. E Cacau, antes da gente fechar, quero mais uma vez te agradecer de você estar aqui com a gente hoje, um papo muito bom, muito interessante. Obrigada por compartilhar um conteúdo tão importante para muitos de nós. E eu queria agora que você fizesse as suas considerações finais, se você pudesse deixar uma mensagem, né, sobre esse tema que nós abordamos, se existe um primeiro passo, embora você já tenha falado muita coisa, que já dá para quem anotou, eu anotei demais, já dá para seguir um protocolo aqui, né? Mas queria que você deixasse uma consideração final para o pessoal que está assistindo a gente aqui ao vivo e para quem está assistindo no replay. Eu também quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui ao vivo com a gente. Semana que vem tem mais um episódio do Instacast CL. Vamos lá, Cacau. Bom, primeiro, querida, muito obrigada por estar aqui, por esse convite maravilhoso. Eu não sei quem é que entrou, porque eu não consigo ver, então agradecer quem entrou. Uma boa noite a todos. Eu já falei
E vou repetir, porque eu acho que isso precisa ser batido. Primeiro, busque Deus. Primeiramente, busque Deus. Deus não é aquele pai caprichoso que, ai, não gosta disso, ele não é um BBB que gosta disso ou não gosta. Deus nos ama e ponto final. Não importa o que a gente faça, todas as bobagens, Deus nos ama sempre, 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 tá? Então ele nunca vai fechar a porta, ai, porque Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém, Deus ama, ponto, né? O castigo que a gente fala são nada mais ou menos que as consequências das nossas escolhas, porque nós temos o livre-arbítrio, tá? E, para começar, comece com o sono. Comece com o sono. Isso já vai começar. Só que você precisa aprender o que deve fazer. Então, não é sono tomando remédio, não é sono com o celular do lado, não é sono com televisão, não é sono... Não, tá? Comece a ter um sono de verdade. Não é sono quem dorme às 2 da manhã e acorda às 10 e acha que dormiu 8 horas. Não é assim. Nosso sono tem ciclos, tá? Inclusive, eu vou trazer mais vídeos falando sobre isso, explicando sobre a questão do sono, tá? Porque nós temos ciclos. Então, quem dorme às 22 horas e acorda às 7 da manhã, 6 da manhã, tá tudo certo, tá? Porque nós temos ciclos do sono. Então, nós vamos ter um ciclo às 2 da manhã, às 4 da manhã, tá? À meia-noite. E aí, temos 4 ciclos. E aí, o que acontece? Se você quebra um desses ciclos, já era. Você não consegue, seu cérebro não consegue fazer a faxina necessária, importantíssima, que precisa ser feita. E, Excelente. de novo, alimentação saudável. Ah, eu não gosto. Aprenda. Aprenda a comer direito. Para você poder comer as suas porcarias por mais tempo. Não precisa gostar, só precisa comer. Exato. Depois vai aprender a gostar. Exercício físico. Não tem desculpa. Nós temos membros, nós não temos casco. Então, assim, não adianta a gente falar de grandes coisas sem o básico. E o básico começa. O nosso cérebro precisa funcionar corretamente. Então, não é remédio. E tem um vídeo, inclusive, que eu explico isso. Que, assim, não tem... Você pode procurar em toda a ciência, todos os artigos científicos do mundo. Não existe um artigo científico que vai dizer para você que remédio para depressão cura a depressão. Não cura a depressão. Remédio remedia. O que Remédio cura remedia. exatamente. Ele só remedia. Ele vai te deixar ali, ó. Tá? Agora, lembra que o remédio ele tem consequência. Ele vai tirar muito da sua vida. Muito, porque os efeitos colaterais são complicadíssimos. Então, é para você não tomar remédio? Não. Se você precisar realmente, o médico vai. Mas eu vejo isso todos os dias. Qualquer coisa, os médicos estão dando remédio. Mas não pensa, não procura primeiro mudar o estilo de vida. Depois eu vou te dar remédio se não tiver essa melhora aqui. Então, isso é importante. A gente começa com o básico. O básico bem feito. E buscar o autoconhecimento. E hoje, gente, a gente tem informação, a gente tem conteúdo de qualidade. Tá aqui, nós estamos falando, nós temos um conteúdo de qualidade aqui. Então, assim, a gente precisa aprender a filtrar o que a gente está assistindo. Até porque, Carmen, para finalizar, lembra que as coisas que a gente assiste tem vibração, né? E aí, isso, a gente vai ter que marcar outro episódio. A vibração lá embaixo. E isso vai afetar o seu cérebro, porque nosso corpo é feito de água. E a ciência já mostrou que, por exemplo, música clássica com as moléculas de água formam moléculas lindíssimas. E música pesada, ruim, coisa e tal, ficam formas horríveis. O que vocês acham que acontece no corpo da gente? O que vocês acham que está acontecendo no cérebro da gente? Então, assim, a gente não pode ignorar isso. Então, é buscar o autoconhecimento, mas começando pelo básico, porque não existe autoconhecimento sem uma boa alimentação, sem um corpo saudável. Maravilha, Cacau, muito bom. Então,
para fechar, é tomada de consciência, busque Deus, cuide do sono, exercício físico, alimentação, e tudo isso faz parte, são pilares do autoconhecimento. Pessoal, boa noite, muito obrigada, Cacau, mais uma vez, obrigada para Obrigada, todos vocês que amor. estiveram aqui ao vivo. Um beijo Beijo, e até a amor. próxima. Obrigada e boa noite a todos. Boa noite.